Olá, que bom estar com você em mais um curso de Rádio e TV. Hoje, revisão de produção e também de radiojornalismo, tá certo? Vamos à aula? Revisão hoje um pouquinho corrido, tem muito assunto para você, tá? Não esquecer. Ó, legal? Primeiro, revisão técnicas jornalísticas em rádio e radiojornalismo. Tá? Se você quiser mandar um e-mail, conversar com a gente, radiotv@residenciasaude.com.br. Produtor de programas radiofônicos, em muitas emissoras, ele é confundido com o produtor que é aquele que marca com facilidade a entrevista, e isso não é. O produtor é uma pessoa especializada que conhece bem do assunto, tá? E sabe fazer. Ele é praticamente o inventor do programa, tá certo? É um inventor do programa. A sonoplastia representa o estudo e ele tem também que conhecer da sonoplastia. Ele tem que saber muito bem o que é a sonoplastia para poder trabalhar, né, com a comunicação, já que esse rádio é um meio cego e pode passar essa informação para você. Você visualizando, você ouvindo, você já visualiza essa comunicação. O que é que está querendo ser passado para você, tá bom? A música e os efeitos, eles exploram a sugestão, criando imagens na mente do ouvinte. São auxiliados pelo tom e pela flexão de voz do locutor ou apresentador. Assim, os efeitos permitem ao público ver o que está sendo descrito e essa música de fundo, o BG, ela vai possibilitar ao ouvinte sentir o que se transmite. Então, lógico, a voz do locutor ela tem que ser trabalhada, tem que ser de acordo com o que essa mensagem que está querendo ser passada, e essa música de fundo ela vai ajudar bastante. Uso das trilhas em programas tem característica, é a trilha característica, essa música que identifica um programa no início e no fim. O ouvinte ouviu aquela música, sabe que aquele programa seu está começando, né? E terminou, sabe também. A cortina é um breve trecho musical que identifica ou separa uma determinada parte de um programa radiofônico em relação ao todo. É usada para assinalar a transmissão de comentários, sessões especializadas ou editoriais. Então também ela faz uma separação. Você sabe que é do programa, mas que é um determinado quadro desse programa, então é colocada a cortina. A vinheta, tá? Início de algum quadro, então vem aí o previsão do tempo, receita no programa tal, então essa chamada é usada quase sempre com sentido semelhante ao da característica ou da cortina, mas ela se diferencia por destacar e associar o texto à música, tá certo? Ou seja, a vinheta ela fala o que é que vem, o quadro que é a seguir no programa. Fundo musical é o BG, que é o background, né? A música de fundo, ela é instrumental. Não é bom você colocar BG que seja cantado, porque vai atrapalhar, né, a voz do apresentador com a voz do cantor, tá? E mesmo assim, então, é bom você ter essa base, esse fundo musical só música, nada de ter voz além do apresentador. Passagem entre inserções sonoras. Então, são 3 formas de passagem: corte com emenda, fusão e sobreposição. Corte com emenda, vem uma música, parou, entra outra e começa, certo? Então esse é a corte com emenda. Na aula 1 foi passada para você, inclusive com exemplos. Fusão, eu venho com a música ou um fundo, esse fundo vai descendo e ao mesmo tempo que esse vai descendo, o outro vai subindo, tá? Essa fusão ela é muito utilizada e fica com a plástica melhor para o ouvinte. E sobreposição, quando você tem as duas músicas, os 2 BGs ao mesmo tempo. Não é muito utilizado isso aí não, tá? Em virtude hoje de se usar muito o computador, e está sempre o computador, a programação da rádio, às vezes à madrugada não tem ninguém, mas o computador está lá tocando, né? Fica lá programado. Então, as rádios hoje que trabalham com o sistema mais no computador, com playlist, né? Eles trabalham muito no corte com emenda. Você vem com a música, acaba a música, existe um espaçozinho pequeno de 1 segundo ou menos do que isso e começa a outra música. Então isso é muito comum hoje nessas rádios satélites que vem, né, que não tem um locutor ao vivo, acontecer isso, tá bom? Programas quanto à sua produção, ela baseia-se em pesquisas jornalísticas, são os depoimentos, de dados, bibliografia e sonora, música e efeitos sonoros. Então, essa é uma forma de você fazer uma produção perfeita para o seu programa. A apresentação do programa com o uso de roteiros ou fichas vai facilitar em muito
a vida do apresentador, né, porque está trabalhando em cima daquele roteirinho, e aí fica muito mais fácil, ou até mesmo a ficha. Então, até mesmo os programas de televisão, os programas televisivos, você pode observar que o apresentador está lá com sua fichinha, né, ou quando muito, tem além da ficha, ainda tem o ponto eletrônico, que está lá escondidinho, mas o diretor está falando com ele ali, o que é que ele vai fazer, quanto tempo ele tem para fazer aquilo ali. Programação contra a sua segmentação. A segmentação representa aí um critério diferente de abordagem, considerando aí essa heterogeneidade, ou seja, é um público, né, misturado, e do público que justifica, assim, a concentração de um esforço de marketing em uma dada fatia de mercado. Ou seja, eu tenho uma programação que engloba todo mundo e eu posso oferecer um produto que vai agradar um e uma boa parte também não pode se agradar. Então, por isso que hoje a programação trabalha muito também com essa segmentação, tá? Porque eu faço uma programação para um determinado público e todo comercial, toda produção, tudo que eu fizer é para aquele determinado público interessado naquela programação, tá certo? Então, essa segmentação na programação pode acontecer total apenas em alguns programas e significa oferecer um serviço com destinatário definido, buscando também anunciantes adequados a estes ouvintes específicos. Linguagem radiofônica, ela vai englobar uso da voz humana, que vai justamente atingir o consciente do ouvinte, tá? Aquela que o ouvinte está escutando e também fazendo a memorização do que está sendo falado. Então tem que ser uma boa voz, né? Ou uma pessoa que saiba falar bem, porque se ele não souber se expressar bem, essa mensagem não vai chegar com clareza a esse ouvinte. Uso da música, o BG, né, que vai visar aí o inconsciente, essa música de fundo, o background, ela vai justamente, na hora que você menciona alguma coisa de sentimento, essa música vai ser uma música sentimental e que vai mexer também com esse lado, o inconsciente do ouvinte. Se for uma música para cima, alegria, né, se o locutor está falando de alegria, música para cima. Se não, música para baixo, música lenta e até mesmo esse BG pode fazer o ouvinte chorar, dependendo também da narração, da locução do apresentador. Uso dos efeitos sonoros e do silêncio, que atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas formas, que também vai visar o inconsciente, né? Ah, o silêncio pode ser também importante no rádio? Sim, dependendo do que você está falando, o silêncio representa alguma coisa, né, que vai tocar o inconsciente do ouvinte. Ele vai entender o porquê daquele momento do silêncio que foi adotado naquela programação. O comunicador, ele tem que falar de uma forma leve, informal, evitar vocabulário com palavras complicadas de difícil entendimento para a média do público, né, que é o seu público, tá? Então, mas você vai fazer um programa para uma camada mais específica, vamos colocar a camada B, e eu não vou usar um vocabulário muito acima, né? Então, você tem que sentir, olha, se coloca no lugar do ouvinte, o que é que você queria ouvir, que tipo de vocabulário você queria ouvir, para poder a sua mensagem ser bem entendida para essa pessoa que você está passando essa mensagem. Ele tem que se preparar antes de apresentar o programa, né? E deve demonstrar espontaneidade e improvisa ao falar, imprimindo emoção à sua voz em face do que está sendo divulgado, tá certo? Se você não se entregar, se você não mostrar o seu lado, né, essa comunicação, o ouvinte vai notar que você é superficial. Então, não vai ser aquela voz em que vai tocar aquele ouvinte, em quem vai envolver aquele ouvinte, ou aquela matéria em si, o que é que você está querendo ser divulgado, né? Então, ele passa a entender que você, olha, esse cara está muito superficial, não está legal, eu não gosto da locução desse apresentador. Então, seja você bem natural, tá? Lógico, procura ler antes o seu programa, o seu texto, para não ter problema aí no momento de você se expressar, né? Para poder não ficar aí superficial. A linguagem radiofônica ela deve ser direta, simples, clara, né? Então são essas três: direta, nada de arrudeio, vai direto ao ponto. Simples, palavreado mais simples que possível, que as pessoas entendam, não que seja um palavreado chulo, né? E clara, né? De uma forma bem
clara, que não haja dúvida nenhuma. Por quê? Olha, não tem essa. Marcos, dá para repetir aí que eu não entendi o que você falou? Depois que você falou, já foi embora e não tem como você recuperar, né? Não tem como ouvir dizer, olha, volta aí que eu não entendi essa mensagem que você quis transmitir para a gente. Você, olha, o seu Joãozinho de tal lugar pediu para repetir essa notícia porque ele não entendeu direito. Então, no rádio não existe isso. Pode ser até que mais à frente tenha, né? Se você tiver com chat aberto aí, a pessoa comunicando para você e pedir que você repita. Mas mesmo assim, quantas pessoas? Né? Então, seja mais claro possível para que não haja essa interrupção de mensagem. Direto, as frases devem ser curtas e sempre na ordem direta, né? Simples é um desafio para muitos transmitir a notícia de forma mais simples, para que ela possa ser compreendida de imediato pelo ouvinte. Evitar as gírias e o regionalismo podem comprometer a qualidade do texto e a credibilidade do trabalho. Se o ouvinte não conseguir entendê-la, ele não terá uma segunda oportunidade. Clara, a mensagem não deve dar margem a dúvidas, deixar perguntas sem respostas ou confundir o ouvinte. Então é aquela, não tem como o ouvinte não entendeu e pedir para que você volte e repita, né? Essa linguagem utilizada em qualquer programa tem que ser quente, acolhedora e bem entusiasmada, para cima, alegre. Então a formalidade, ela não combina a comunicação no rádio, tá certo? Não pode ser a pessoa bem formal. Então acabou aquela história do locutor com a voz, e essa voz dele é que era, boa noite, senhoras e senhores, no ar o programa tal, né? Então, era como se tivesse um velório, né? Então, tem que ser uma informalidade, uma coisa, boa noite, gente, como é que vai, tudo bem a partir de agora? Ou muito boa noite a partir de agora. Então, você tem que ser mais alegre, tá? O ouvinte está ali para ouvir, ele quer uma pessoa de companhia, ele quer um pano de fundo ali para dividir essa noite com ele, ou essa manhã, essa tarde. Ele está triste, ele quer alegria, ele quer um complemento em sua vida. Aí chega você também, que parece que veio de um enterro, né? Ou até mesmo de uma missa de sétimo dia. Então ele vai dizer, não gosto desse locutor, eu quero uma coisa que me anime. Então, voz tem que ser acolhedora e entusiasmada, tá certo? Palavras fora de uso comum não são utilizadas no rádio, e cuidado com os termos religiosos, como eu mencionei já nas aulas anteriores, com relação aí, todo cuidado é pouco quando se envolver religião na jogada. Regras básicas para a linguagem radiofônica: evita repetir palavras, cargos ou funções. Primeiro, no rádio, o jornal, a parte escrita não. Primeiro bota o nome da pessoa para depois botar a função. No rádio tem que ser o inverso. Primeiro a função, o que é que ela é o secretário, é o prefeito, é o padre, é o quem quer que seja. Primeiro a sua função, para depois vir o nome. Lembrando que a importância daquela notícia, porque aquela pessoa é o prefeito, é o governador, é o secretário, é o padre, é o quem quer que seja. Tem a sua função, é o reitor de uma universidade. Sem ela, a pessoa não sabe quem é aquela pessoa. Então, tem que vir primeiro função, tá? O cargo ou sua função. Listas, evitar listas grandes, imensas. Isso eu passei para vocês também nas primeiras aulas, tá? Lista pequena dá até para dizer, mas quando é uma lista grande, menciona o horário em que vocês vão repetir essa lista para que as pessoas possam observar. Nomes estrangeiros, evita, tá certo? Quando é um ministro, uma coisa, tudo bem, tá? Menciona. E agora, um chefe de polícia de um determinado local, para que mencionar esse chefe de polícia? Então, fontes policiais informaram isso e aquilo outro. Tá? Agora, para quê? Né? Só para mostrar que você sabe falar árabe, que você sabe falar aí o mandarim? Então, para quê? Evitem, tá certo? Siglas, lógico. A primeira sigla você não tá, ninguém é obrigado a saber, né? Então, sempre que eu vir alguma coisa com sigla, menciona o que é essa sigla, tá certo? Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, né? Então, sempre, e mais à frente, você continua com as siglas, UFAL, UFPE e outras siglas por aí, tá bom? Cifras ou valores, mencionar um valor alto, né? Exato, só se for muito importante, mas senão você pode chegar, pronto, o ganhador de uma loteria, né, leva
recebeu aí, vai receber um prêmio nada mais que nada menos de que mais de 130 milhões de reais, tá? Para que você chegar e vai dizer, ele recebeu 128.246.396 centavos, né? Então não dá, tá? Tem que ser e 96 centavos. Então pode ser colocar aí pouco mais de 130 mil, né? 130 milhões de reais. Então faça esse arredondamento. Números ordinais, lógico, é legal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, mas quando esse número vai aumentando, já vai ficar difícil você poder mencionar essa numeração, né? Já pensou? Septuagésimo, duocentésimo, terceiro, duocentésimo, quarto, então chega um ponto em que você tem que trocar os números ordinais, né, por uma numeração que fique mais fácil e não o número ordinal. Utilização da barra é muito bom para quem vai ler, tá? Porque é a pontuação de respiração que você pode utilizar e você utiliza uma barra para vírgula, 2 barras para ponto e até mesmo alguns utilizam 3 barras para ponto final. E você pode utilizar muito bem essa parte de barras, tá certo? Vai trabalha com caixa alta, letra maiúscula, se algumas pessoas preferem, né? Um espaço um pouquinho maior para facilitar o texto e você pode utilizar 1 barra, vírgula, 2 barras, ponto, 3 barras, ponto final. Mudança de linha ou de lauda, praticamente hoje os computadores fazem isso, né? Sem trabalho nenhum, então nunca você deve separar as sílabas, nomes próprios de pessoas ou de instituições ao final de uma linha e prefira escrever tudo na linha seguinte, tá certo? Quando redigir roteiros, não deixe uma frase continuar de uma lauda para outra, ou seja, trocar de folha não é bom, você estar lendo e de repente a sequência dessa leitura está, então procura colocar numa página uma pontuação para dê tempo você virar a página e continuar a sua leitura na outra página, tá certo? Indicação sobre volume de som das trilhas, então sobe som, desce som, né? Volume você pode, no texto sobe som, né? Ou sobe BG, e na mão você pode mencionar isso. Subiu, o operador vai entender que você quer que suba, baixou, o operador vai entender que você quer que baixe, tá certo? Vai a BG, tá lá no texto, e se você está lá com o operador fazendo lá sem o roteiro, você subiu, segurou, ele vai olhar para você e saber que de repente você quer tossir, né, ou você se engasgou, alguma coisa, e ele vai manter esse BG mais alto e você faz assim para cortar o microfone, tá certo? O som deve ser, daí corta som. Em entrevistas, usam-se algumas convenções básicas, DI, deixa inicial, isso é quando você menciona uma programação gravada, tá lá uma entrevista produzida, e aí você bota deixa inicial, né? Ou seja, é o início da entrevista. Deixa final é o final da entrevista, porque você faz isso aí, entrega para o operador da gravadora e ele faz direitinho, você deixando essas deixas. E ainda, se você colocar o tempo entre uma e outra, olha, a deixa inicial para a deixa final, isso aqui tem 50 segundos. Aí é que ele não tem como errar mesmo. Então, todo cuidado quando você for fazer esse tipo de material. Acentuação. Num texto que será lido pelo locutor, é fundamental que as palavras estejam acentuadas corretamente e muitos profissionais têm a ilusão de que o rádio dispensa o cumprimento das regras gramaticais. Os acentos têm funções definidas e a falta deles pode derrubar o locutor, tá? Secretário e secretaria, é muito comum uma acentuaçãozinha derrubar o locutor. Se ele não observou, se ele não leu o texto antes, ele vai lá. Às vezes é a secretária e ele lê secretária, né? A secretaria, e é a secretária, e a coisa complica. Ele vai ter que pedir desculpa, retornando para consertar esse problema, tá? Formato rádio e sua programação. Formato linear, mosaico e em fluxo, tá? Linear, programação musical, uma coisa destinada, né? Esse mosaico, ela é uma programação, eu tenho uma programação que ao mesmo tempo eu trago notícias entrecortadas com algumas músicas, tá? Aqui, como está aqui, exemplo. A linear, programação homogênea, em que os programas seguem linhas semelhantes, são exemplos
as grandes emissoras brasileiras dedicadas ao jornalismo 24 horas. Então eu tenho lá uma musical ou uma programação jornalística, essa programação é chamada linear. Tá? Em mosaico, a programação com informações e músicas, tá? Eu tenho uma programação, tenho o meu programa, eu boto notícias e ao mesmo tempo eu coloco música, então é a chamada programação em mosaico, ou trago uma outra atração. Tá? Em fluxo, forma de fazer rádio estruturada em uma emissão constante em que se encara toda a programação com um grande programa, dividido em faixas bem definidas. As mudanças de uma para outra são calçadas na troca do comunicador do horário. A base deixa de ser assim e o programa tornando-se um módulo horário e o apresentador que participa inclusive da produção e da edição. Ou seja, um programa tem uma linha, um outro programa já tem uma linha diferente. E a troca desse comunicador é que vai dar a entender à população, quem está ouvindo, o ouvinte, que houve uma mudança na programação. Por isso que é chamada esse em programa em fluxo. Não é um programa em mosaico. O mosaico é na mesma programação onde está se trocando, né, música, informação e outra coisa, música, informação e outra coisa, chamada programação em mosaico. Modelo de roteiro, mais uma vez, colocando para você, né, para você lembrar e não esquecer. Então foi feito aqui um modelo, o locutor, né, abrindo aí com alegria e você trabalhando o tempo. A importância de você trabalhar isso aqui é que você vai medir tempo e o quanto você vai ter, sabendo se você está dentro do horário, se está estourado o horário, se está atrasado o horário ou não. Tá? É muito importante. Ah, mas é cansativo, é chato, mas depois que você pega todo o macete, não vai ficar não. Fica muito bom e facilita bastante. Trocou o operador que chega, ele nunca pode ter feito o programa com você, mas ele com um roteiro desse, ele vai fazer tranquilinho o programa e o programa vai sair redondinho se for por causa do operador do horário, tá certo? Final de produção, a gente vai agora para a revisão do radiojornalismo, tá ok? E o que é a notícia? Notícia é o imediato, o importante, uma coisa que tem impacto em nossas vidas. Então, você que está lá com o produtor, você tem que separar. Isso vale, isso é notícia ou não? Merece destaque ou não? Né? Então, hoje na internet a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita coisa que não é notícia. Essa semana eu estava vendo, eu até no rádio disse uma forma de brincadeira, olha que notícia importantíssima, essa não poderia deixar de divulgar. Né? Estava lá, a Bruna Marquezine estava lá em Miami e ela pegou uma gripe. Né? A bichinha estava gripada em Miami. Que notícia importante essa, né? É uma notícia que merece ser divulgada para todo mundo. Por quê? Você acha que é importante porque a Bruna Marquezine pegou uma gripe? E se não fosse a Bruna Marquezine, né? Fosse o Marcos Vasconcelos, fosse até mesmo o seu João da esquina, ou até mesmo você, era tão importante assim que merecesse sair no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, nos grandes jornais? Não, não é? Então tá certo. O que é notícia? Tem que ver direitinho o que é notícia. Só porque ela namorou com o Neymar? Vale a pena? Então vamos pensar direitinho, né? É um fato que escapa à rotina, é uma forma original de ver um fato, é uma realidade diferente. Então a notícia é isso aí, tá? Praticamente esses tópicos para você. Elementos geradores de notícia. Primeiro, proximidade. Eu vou separar o que é próximo a mim, o que é que eu vou interessar, o que é que interessa aos meus ouvintes. Proximidade, temas relevantes são próximos, relevância, interesse da maioria, a utilidade. E imediatismo é o aqui e o agora, não é para depois, é aquilo ali, aqui e agora, né? Interesse, somar o que a audiência precisa saber com o que quer saber para ter esse equilíbrio, tá? Eu tenho um assunto, é de interesse, vale a pena, vale, então eu vou colocar. Então eu vou somar, porque a audiência precisa saber, e com o que quer saber, que é para manter esse equilíbrio. E o drama, né? É o perigo, a aventura, conflitos, é a arte de contar histórias. E nesse drama, justamente, é que entra praticamente a voz do apresentador, a voz do locutor. É ele que vai dar a brilhantar, né, com essa locução e também com o BG, com o fundo musical, criando esse clima em que você pode levar o ouvinte, né, aprender o ouvinte a ler, porque está lá com conflitos, contando história.
boa ou ruim, ele está lá contando história, certo? E o entretenimento, o rádio como companhia. Então são esses elementos geradores de notícias. Primeiro, a proximidade, vale a pena, é local, depois você abre para regional, estadual, no país e estende até o mundo, tá certo? A não ser que seja uma coisa bem afora, assim, importantíssima, que você entra com a notícia sempre, é uma notícia do país ou do mundo, né? Uma coisa que aconteceu em um determinado local, tá bom? O rádio e os gêneros jornalísticos. Jornalismo informativo, ele retrata o fato com o mínimo de detalhes necessários à sua compreensão, como notícia, e por se adaptar à concisão do texto, é o gênero preponderante no noticiário. É também utilizado na maioria dos boletins, tá? Então, o jornalismo interpretativo, ele já é mais uma interpretação qualitativa das informações, e o objetivo é situar o ouvinte dentro do acontecimento. Então, ele pode se englobar aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais. Alguns programas de entrevistas e de debates incluem-se eventualmente no gênero. Então, coloco para você a informação, para o ouvinte a informação, né, com alguma opinião minha, e o ouvinte é que vai tirar esse juízo, né, esse pensamento. E eu também posso realizar um debate, né, sobre esse assunto que está sendo abordado. Então, abordei um assunto, e para conversar mais, para que você fique entendendo mais desse assunto, eu trouxe o seu João e a dona Maria. O seu João é a pessoa que é a favor e a dona Maria contra, e vão conversar, mostrar os pontos positivos, qual é o ponto positivo e qual é o ponto negativo, para que o ouvinte ele possa entender e aí tirar o seu valor, né, o seu juízo daquele determinado assunto. Jornalismo opinativo não é simplesmente a leitura da notícia, mas sim o comentário do radialista ou representando a empresa a respeito de um determinado acontecimento, né? A interpretação é constituída de elementos adicionais que tornam a informação mais explícita e contextualizada. A opinião é o ponto de vista expresso, é o juízo que se faz do assunto e está presente nos comentários, nos editoriais e nas participações de âncoras, tá? Isso principalmente, a linha editorial da empresa no jornal é muito claro, tem lá o editorial. Algumas rádios também, né, colocam a pessoa para sempre ler um editorial, o editorial do dia, que é o comentário de uma determinada matéria, e a linha de pensamento que está ali, aquela empresa está se propondo a fazer, tá certo? Então, o jornalismo opinativo, quem vai fazer o jornalismo opinativo tem que ter todo o cuidado possível, não emitir opinião sem ter conhecimento, porque, né, você pode, de uma hora para outra, pensando que está, olha, estou arrasando nessa programação, e quando você observar, não está. Desagradou a muita gente, não falou coisa com coisa, e que implica em que você vai perder a credibilidade. Mais uma vez eu repito, para se conseguir a credibilidade, a coisa é lenta, mas para cair com essa credibilidade é de uma hora para outra, tá bom? Estrutura da notícia, pirâmide invertida, tá? Não há nada mais do que se utilizar a pirâmide invertida para que você tenha essa notícia de forma legal, porque o que é que você faz? Primeiro, a parte importante, o líder da notícia, e depois você vem com os pormenores, vamos dizer assim. Você tem que responder, né? Para se fazer uma pirâmide invertida, para fazer um bom texto jornalístico, radiojornalístico, você tem que responder o que, quem, onde, quando, como e porquê. Respondeu isso aí, o seu texto está perfeito e não vai haver sombra de dúvidas, tá certo? Então está aqui a pirâmide invertida, é o chamado lead, o primeiro parágrafo do texto jornalístico é o lead, está aqui, né? Que, quem, onde, quando, primeiro detalhe, como e porquê, ordem decrescente de importância, um detalhe mais significativo vai entrando e pode encerrar a notícia. Por quê? Se eu ler, eu coloco aqui, a pessoa entende. Eu vou acrescentando mais detalhe e a pessoa vai entendendo. Então, eu posso preparar um texto todo, como posso cortar nesse parte. Eu não posso tirar o líder, que é a parte importante da notícia. Tem esse exemplo. Lead.
Nos dias 4 e 5 de agosto, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde e técnicos em saúde dos 102 municípios de Alagoas estarão reunidos para traçar estratégias de vacinação contra a paralisia infantil. O encontro tem o objetivo de discutir a segunda fase da campanha de vacinação, uma vez que na primeira etapa o Estado não conseguiu atingir a meta. Posso terminar aqui? Sim, posso terminar, mas eu posso acrescentar. Dados do Programa Nacional de Imunização mostram que 82% das crianças com idade entre 0 e 5 anos foram imunizadas. E posso continuar. A meta era atingir 95% das crianças no estado. E continuando, finalizando, o encontro vai acontecer no auditório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, em Maceió. Então, poderia parar só no lead e a pessoa entender a minha notícia. Por isso, aí a importância da pirâmide invertida, tá bom? Outro líder, né? Pirâmide invertida. Milhares de mortos e centenas de feridos são o saldo do conflito entre militares e civis após o golpe que depôs hoje o presidente Salvador Allende em Santiago do Chile. Está aqui o meu lead, né? Conforme transmissões de rádio captadas no sul da Argentina, ainda há troca de tiros em diversas cidades do país. Allende foi deposto pelas Forças Armadas sob o comando do general Augusto Pinochet. O presidente chileno morreu dentro do Palácio La Moneda, resistindo aos militares que exigiam a sua renúncia. Então aqui, se eu divulgasse só isso aqui, já dava para entender, mas aí eu posso acrescentar primeiro detalhe, segundo detalhe e terceiro detalhe, tá certo? Então, se eu tenho tempo, leio tudo. Se eu não tenho, trabalho só com o lead da notícia. Utilização da lauda. Então, modelo de folha padrão para o preenchimento da lauda. É bom lembrar que uma lauda são 12 linhas com 72 toques, tá certo? 12 linhas, uma folha de A4, 12 linhas, pode trabalhar meia folha, ali você tem uma lauda, tá? Tamanho do texto, 6 a 8 linhas de 72 toques, com período de 2 linhas e meia em média, tá? 6 a 8 linhas, 72 toques com período de 2 linhas e meia em média. Só em casos de extrema necessidade, o texto poderá ultrapassar o limite de uma lauda 12 linhas com 72 toques. Existem 2 padrões de lauda em uso, os dois consideram como base 12 linhas e o tamanho de cada linha difere, 65 toques, 4 segundos cada linha, tá certo? Então, para você trabalhar, você ter ideia de cada linha, você vai ter 4 segundos e você tem o quanto você tem em cada notícia para não ficar tão distante do seu tempo estimado. 72 toques, o mais próximo de 5 segundos para cada linha. E uma lauda equivale a 1 minuto de texto lido, ou seja, se eu tenho 12 linhas com 72 toques, eu vou ter em média 1 minuto de texto na minha apresentação do programa. E é bom lembrar que esses parâmetros são só referenciais, mas dá para trabalhar bem, né? Você ter uma ideia do tempo que você está utilizando. Simplicidade na comunicação, as frases devem ser curtas, gírias e regionalismo nem pensar, né? Porque vai comprometer a qualidade do texto e a credibilidade do trabalho apresentado. Vou tomar um pouquinho de água aqui. E por isso, se o ouvinte não consegue entendê-la, vai se perder no ar, né? E o ouvinte não terá como ter uma segunda oportunidade, tá certo? Então, nada de gírias, nada de regionalismo. Os apresentadores, repórteres e redatores devem passar absoluta credibilidade sobre o assunto, e isso é possível com o domínio sobre a informação. Se vocês vão abordar algum tema, você vai abordar algum tema, não tem o conhecimento, tá? Procura ler, se entender do assunto, se inteirar do assunto para que você possa abordar esse tema. E o ideal, quem é você? Você é o especialista no assunto? Não. Então, convide alguém que saiba, um professor, uma pessoa que tenha vivência nessa área, para que você com ela, né, faça a entrevista e aí ela possa abordar um assunto. Porque, olha, vai ser esse especialista que vai falar sobre esse determinado assunto e não você, tá bom? Caso de dúvida, a matéria não deve ir ao ar, né? E é necessária atenção à clareza da voz, ao ritmo da locução e à entonação dada ao texto. Então,
Coisa mais triste, a voz um pouquinho devagar, mais pausada, uma coisa mais alegre, você pode rir um pouquinho, né? Fazer uma locução rindo, para que o ouvinte sinta que você está falando de alegria e você está alegre. Não adianta você estar falando de alegria e aquela cara de morto, né? Então não dá. Falar rápido atropela o texto e corre o risco de perder a atenção do ouvinte, tá? Então, falar rápido nem sempre é bom, tá? Pode falar mais devagar. Em cima dos fatos e o improviso, o repórter de rádio ele tem que aprender a trabalhar rápido e oferecer ao ouvinte os desdobramentos da notícia. Estou na rua e agora? Não tenho papel, não tenho roteiro. Leva uma agendazinha, um caderninho, você anota os tópicos, tá? Anotou os tópicos, isso vai facilitar muito para você, porque na hora de você falar, você vai vendo ali os tópicos. Não confie muito na sua cabeça, não, deixa comigo, eu sou muito bom de improviso, vou guardar tudo, porque de repente esse improviso pode lhe pregar uma peça e você ficar mudo no ar sem ter o que falar. Então todo cuidado, pouco é pouco com o improviso. Agendinha, anota os tópicos e você vai abordando e você vai falando o que você anotou com relação a esses tópicos. Não cair na falta de objetividade, tá? Falar e não chegar a qualquer lugar nenhum. Então, seja direto ao assunto, vá direto, tá? A não ser que você esteja enchendo linguiça, esperando acontecer alguma coisa, aí você fica enchendo para segurar ali, para não voltar para o estúdio até que aconteça essa coisa aí, né? Mas fora isso, evite, seja direto no assunto, né? Porque você corre muito menos esse erro, o risco de acontecer erros na sua locução. Para a falta de objetividade, é anotar os tópicos mais importantes ou sublinhar no próprio texto de apuração as informações que devem ser divulgadas. Foi isso que eu falei para você agora há pouco. Uma locução mais pausada, dá mais tempo para pensar no que vai dizer a seguir, reduzindo aí a margem de erros de concordância e outros deslizes da língua portuguesa. Então, você não está narrando uma corrida de cavalo, né? Pode fazer uma coisa mais devagar, mais pausada, e esse tempo você vai pensando, vai construindo esse vocabulário, e aí você vai falando, né? Do que você está numa corrida tremenda, na locução, como se estivesse super agitado, numa corrida de cavalo, e de repente você pode ser pego num erro de concordância ou outras coisas, mas pinta o branco de repente e você fica sem ter o que dizer, tá? A necessidade da urgência na divulgação de um fato não significa esquecer o princípio ético de só se transmitir a notícia que se tenha testemunhado ou que já esteja confirmada. Na vontade de ser o primeiro a divulgar, você pode cair no erro. Não verificou a fonte, não checou a fonte, não verificou se a notícia é verdadeira. Então, na dúvida, não a faça, tá? Não divulgue, não dê nomes, não fale nome de ninguém, porque isso, sem a checagem dessa notícia, você pode incorrer no erro e você ficar conhecido como aquela pessoa que matou, né? Disse que o fulano tinha morrido e ele não morreu, tá bom? Então todo cuidado é pouco com relação a isso. A urgência deve ser conjugada à precisão, a credibilidade é fundamental, tá? Nada urgente, dê valor à sua credibilidade, é o nome do seu programa, é o nome da emissora e é o seu nome que está em jogo. Notícia: para determinar a abrangência de um fato, como notícia deve-se analisar se este acontecimento possui, é atual, né, ser o mais recente possível em relação ao momento de sua transmissão ao ouvinte, proximidade, está próximo, ocorreu mais próximo do ouvinte, e a proeminência, que é a qualidade ou superioridade, que é envolver pessoas importantes do ponto de vista do quadro de valores dominante entre o público, tá certo? Então, um acidente, né? Uma pessoa teve um infarto e morreu. Quem foi essa pessoa? Foi um político, é uma pessoa conhecida, né? Então, pessoas importantes, tá? Checa se foi verdade e menciona. Se não é, né? Então não tem a proeminência. Então, quantas pessoas hoje tem morte, né, problemas de coração ou mal súbito e morre? Você vai parar uma programação para mencionar que
uma pessoa morreu, não. Né? Na programação, na sequência da programação, você vai apurar o fato e vai divulgar. Mas se é uma pessoa que tenha uma importância do ponto de vista, né, desse quadro de valores, então, com certeza, se suspende toda uma programação para mencionar o que aconteceu, tá certo? Então, todo cuidado com relação a isso. Universalidade, interessar o maior número de pessoas possível em relação ao quadro de valores, conhecimentos e necessidades do público, fechando aí esse tópico, né, para a notícia. Em busca na notícia, primeiro, preocupação com o bem-estar social, né? O que é, eu vou procurar, vou divulgar com notícia, preocupação com o bem-estar social. Não guardar para si informação de interesse público. O sensacionalismo é contra a missão pedagógica do jornalismo, evitar o máximo o sensacionalismo. A tentação de buscar o chocante pode invadir a privacidade dos outros. Cuidado com o tratamento constrangedor. Tá? E hoje é muito fácil você, né, ao tentar se dar bem, mostrar aí, principalmente na televisão, né, a vida do outro, a situação do outro, você mais à frente ganhar um processo, tá? E aí é mais complicado para você. Então, todo cuidado na busca do chocante, do sensacionalismo e não invadir a privacidade dos outros, que você pode ganhar um processo. Ah, mas a imprensa, mas pode ganhar um processo. Atitude independente e crítica perante os poderes, tá? Isso sempre. É o que eu digo, né? A melhor coisa que tem é você ser um comunicador que não tenha rabo preso com ninguém, tá? Dona da sua cabeça, use o seu bom senso e, olha, eita, eu não vou poder falar mal do prefeito porque o prefeito me deu um emprego ali, olha, consegui um emprego para minha esposa, né? Ah, o vereador me dá uma ajudazinha, o fulano de tal eu não posso falar na empresa dele porque ele é o meu patrocinador. Então, quando se tem rabo preso, é a pior coisa para um comunicador. A vedete é a notícia e não o jornalista, tá? Ou não o radialista. Então, quem é a atração principal é a notícia e não você, como radialista ou como jornalista. Humildade sempre, tá? Respeito às vítimas, aos ouvintes e telespectadores, não há detalhes escabrosos. Mencionei na aula que a gente abordou esse assunto, né? Nada de dar detalhes do que saiu, do que tá, como é que está a situação do corpo. Afinal de contas, o ouvinte não quer ver, não quer ouvir, né? Olha, tem um buraco de tal canto, sai de tal canto, está saindo muito sangue, inclusive as vísceras estão assim, está acontecendo isso, acontecendo. Não, o ouvinte, olha, infelizmente aconteceu, fala do acidente, o que aconteceu, mas não dê detalhes, tá certo? Não se divulga notícia não confirmada, toda, já foi mencionado isso aqui. Ouvir os dois ou mais lados da notícia e corrigir informações erradas. Por que não? Ter a hombridade, a sinceridade, dizer, olha, infelizmente erramos, pede desculpa, né? É bom isso que não aconteça, mas se acontecer, por que não? Não é nada, né? Não vai perder nada, não vai ser uma desonra, mas reconhecer o erro, olha. Na busca da informação, né, o mais rápido possível, erramos, pedimos desculpa, agora vamos corrigir a nossa matéria. Então, se aconteceu, seja também, tenha a hombridade, tenha a humildade de reconhecer o erro e falar, né, o que aconteceu. Não deixar o patrocínio afetar o conteúdo e a apresentação das notícias. Rapaz, eu não posso dizer isso que é o meu patrocinador, então vamos esquecer, vamos esconder de forma alguma. É um patrocinador que foi pego em algum deslize ou foi multado, aconteceu e merece ser divulgado, tá certo? Você pode até convidar esse patrocinador, né, a você dar a notícia e ao mesmo tempo a versão da empresa, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, qual foi a falha que aconteceu, mas que a rádio tem que dar essa notícia. A manchete deve corresponder ao fato, né? Lógico, para você não ter um segundo entendimento. Então, manchete corresponde ao fato, para que não haja uma terceira interpretação aí, tá bom? Respeitar a autoria intelectual da notícia, fazer distinção entre fato e comentário, né? Essa distinção é importante. E aí, como organizar as notícias? Essas informações chegam de diversas fontes, vários locais. Hoje tem internet, tem um ouvinte que liga, né? É um amigo seu que também está ligando. Então,
tem pela televisão, tem pelo rádio que você está pegando aí, o rádio do concorrente, ouvindo também, fazendo a rádio escuta. Como eu vou organizar, né, o que é que eu vou dar prioridade se eu tenho aí, são diversas fontes chegando para mim. Então, internamente, retrabalhada em vários níveis. Em conjunto com o chefe de reportagem, o pauteiro define qual a informação que será dado mais destaque com o deslocamento da equipe para a sua apuração. Então, levantou essa, a equipe vai lá trabalhar essa informação. Tá? A utilização da voz no radiojornalismo. A comunicação no rádio tem que ter uma forma de falar específica para suprir a falta de imagem, aquela história. Triste, alegre, uma voz pausada, ela vai, e com segurança, vai passar essa informação melhor para o ouvinte. As palavras constroem imagens na mente do ouvinte, por isso a comunicação pelo rádio tem que ter um estilo próprio. O locutor precisa conversar com o ouvinte, tá? É conversar, nada mais do que isso. Vozes impostadas e que se acentuam nas frequências graves já não são tão mais usadas. É bom você ter voz grave, mas se não tiver, o que interessa é o seu talento, tá? É a sua perspicácia, o que é que você está conseguindo levantar e de passar a informação para os ouvintes. O locutor precisa adequar sua voz ao formato do rádio, agindo como um amigo que conversa e fala de forma natural. Ao falar, o ar deve ser expelido de maneira lenta e regular para que a respiração seja silenciosa e não haja o puxado, né? Você está escutando o cara, e aí? Não dá, ele tem que falar, isso vocês já vão ter aula com o Jeová, e aí a explicação, trabalhar com o diafragma, é muito importante. Na locução A2 é ideal que haja contraste de vozes, principalmente nas leituras de notícias. Então, ou um masculino ou um feminino, ou um masculino com um tom mais grave, ou esse outro masculino que não seja no mesmo tom, para que a pessoa perceba uma voz e outra. Tá? E o feminino da mesma forma. O tom de voz é definido pelo momento da fala e pelo conteúdo interpretado. O tom varia conforme o tipo de locução a ser desempenhado. Né? Podemos citar, primeiro, locução suave, é aquela locução mais romântica, mais pausada. Locução jovem, bem mais para cima, e aí, como é que vai? Tudo bem? A partir de agora estou com você. Né? Locução coloquial, é aquela bem coloquial, bem falada, bem pausada. O voice-over é a parte de documentário, né? A locução comercial. A caricata seria aquela do bichinho, né? Da criancinha, você imitar um bonequinho. E, com relação às notícias, relaxar. Utilizar, antes de tudo, as regras de aquecimento e relaxamento vocal. Tudo isso tem que ter um aquecimento vocal, né? Para poder você começar a ler o seu noticiário ou até mesmo as apresentações. O estilo que você está se propondo a fazer, como mencionei no slide passado. Deve principalmente transmitir certeza, segurança e credibilidade ao falar. Ler os textos antes de ir ao ar, isso é imprescindível. Nunca confie em você, porque de repente tem um erro de concordância, uma pontuação errada e você vai tropeçar naquilo ali. Então, não confie em você, tá certo? Ah, não, eu já não erro mais, deixa comigo. Dê uma lida antes. Dê uma lida, é muito importante. Sincronia entre a técnica e a locução é essencial no radiojornalismo. É um trabalho, né? São duas pessoas ali e que naquele momento tem que ter uma sincronia muito grande para que só no olhar o operador já saiba o que você está entendendo, o que você quer, e também quando o operador olha para você, você entende também essa comunicação que é que o operador está querendo. Tá? Procurar captar o sentido do texto, né? Dar um sentido ao texto para poder dar vida a esse texto, senão vai ser um texto que você leu e que o ouvinte pode nem sequer assimilou, porque você leu com tão... Foi um texto, mais do que um texto, e não teve vida para esse diálogo. Interpretação e entonação na leitura do texto devem ser bem feitas para que não se perca o sentido ou se cometam exageros. Defina bem o ponto final de uma matéria para o início de outra. Como? Você vem numa locução, num ritmo, vem outra matéria, né? Ponto. Aconteceu essa noite, assim, 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 tá? Ontem teve assim, 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 ou seja, você dá uma mudança de inflexão para que o ouvinte perceba que ali houve um ponto e é uma outra informação, é uma outra notícia. Tá? Não venha no mesmo pique, parou e continue, como se fosse um ponto continuativo, porque senão o ouvinte vai entender que aquilo é a mesma notícia e você já entrou numa notícia diferente. Se cometer algum erro, utilize palavras, ou melhor, ou seja, né?
um leve sorriso aos lábios e você continua aí com sua apresentação. Ao expor um comentário, um improviso, certificar-se que você conhece o assunto de forma abrangente. O improviso vem do conhecimento individual de cada um. Se você não tem a segurança do improviso, não improvise, tá? Escreva esse diálogo para que o ouvinte não vai perceber que você está lendo. Então, todo cuidado com relação a quando for improvisar. O poder da improvisação não nasce com o profissional. Essa habilidade vem do treino, com a experiência individual, desenvolvendo-se com o tempo, tá certo? Então, se você está começando o rádio agora, mas eu sou ruim do improviso, não se preocupe. Leia bastante, tá? Procure ler e, ao mesmo tempo, praticar, até você pegar, com o tempo, você vai pegar um pouco mais o domínio desse improviso, tá? Uma boa entrevista depende fundamentalmente do nível das perguntas e de um bom roteiro elaborado pelo entrevistador. A entrevista deve ter começo, meio e fim. Planeje o tempo disponível, informe-se sobre o que vai perguntar. Então, planejamento, tranquilidade para poder fazer uma boa entrevista. A falta de preparo pode dar ao entrevistado a chance de transformar a entrevista em um palanque, ou seja, ele vai conseguir passar por cima de você e você vai ser apenas um espectador, né? E esse entrevistado vai dar um show, passar por cima de você, falar o que quer e o bem entende e você vai ficar perdido aí no texto. Não é que você tenha que ser a estrela, tá certo? Mas você tem que ser o condutor, saber da hora de parar, como perguntar para que não haja justamente o palanque na hora da entrevista. Tentação ao entrevistador. Opiniões do entrevistador não são pertinentes, tá? Ele nunca deve sentir-se tentado a responder uma pergunta formulada pelo entrevistado. É você que está entrevistando. E para que você vai responder uma pergunta feita pelo entrevistador, né? Pelo entrevistado? Então, não, eu estou perguntando ao senhor. Se você pergunta e ele devolve a você, não, eu estou perguntando ao senhor. Mais à frente você pode até querer responder, mas no momento a pergunta, quem tem que responder é o entrevistado, tá? Somente o entrevistado deve aparecer enquanto o entrevistador fica ausente, entre aspas, tá? A função do entrevistador não é debater, concordar ou discordar. Ele está ali para fazer perguntas, tá certo? O entrevistador deve, na maior parte do tempo, colocar-se no lugar do ouvinte e perguntar aquilo que considera mais importante sobre o assunto. Se eu fosse o ouvinte, eu ia perguntar o quê dessa entrevista, desse assunto? Então, se coloque no lugar do ouvinte e faça a pergunta. O entrevistador deve estar preparado para mudanças no rumo da entrevista. Uma resposta pode levar o assunto para um tema mais importante que o pré-estabelecido. Se isso ocorrer, o novo tema deve se tornar o ponto central da entrevista. Lógico, você vai ter alguém para entrevistar, você tem uma relação com várias perguntas, você pode preparar as perguntas, né, antecipada, e ao mesmo tempo, se o cara vai te dando cancha para você perguntar uma outra coisa, você vai perguntar, né, não vai ficar preso naquelas perguntas, tá certo? A entrevista é uma oportunidade de informar não apenas o que o ouvinte quer saber, mas também o que ele precisa saber. Sempre que for possível, faça entrevistas pessoalmente. Elas rendem muito mais que quando se está frente a frente com o entrevistado. A conversa flui de forma mais descontraída. Então, o tete a tete, o frente a frente é bem melhor para que você converse, para que essa entrevista flua melhor e o ouvinte tenha uma melhor, né, assimilação dessa entrevista. Essa entrevista é um diálogo com objetivo definido. O entrevistador sabe qual é esse objetivo e conhece alguma coisa do assunto. O tipo de pergunta formulada produzirá respostas do mesmo gênero. Uma armadilha que pode cair o entrevistador inexperiente, com medo que o entrevistado não dê respostas suficientes, é fazer duas perguntas de uma só vez. Nada, pergunta uma coisa de cada vez, porque ele pode responder uma coisa e a outra. As perguntas devem ser curtas e simples. Perguntas longas e com divagações obterão respostas semelhantes, tá? E aí, né? Como quebrar o gelo? Você nunca entrevistou aquela pessoa não tem contato com você, mas com mais tempo, ele chega antes, você passa a conversar com ele, você pode planejar melhor o que perguntar, né? Então, caso seja necessário fazer perguntas delicadas,
Não pergunte logo de imediato. Coisa mais do cotidiano, como é aquela pessoa, né? Até ela vai se baixando a guarda com relação a você e depois você começa a perguntar, né? A coisa mais séria, mais pesada, até chegar ao ponto final. Então, é o que a gente chama aqui de comer pelas beiradas. Vai, né, aos pouquinhos e até chegar o ponto central, tá certo? Para você perguntar e aí ela vai dizer sim ou não, né? Evitar as gafes, um erro gravíssimo pronunciar o nome de um entrevistado, perguntar primeiro como é esse nome, a sua função, para que de repente você fale um nome e a pessoa não goste, ou até mesmo falar errado, né? Iniciar uma entrevista, basta só um bom dia, olá, bom dia, né? Ah, mas eu vou usar essa programação em vários horários, então não diz bom dia, olá, como é que vai? Vou conversar agora com o senhor fulano de tal, ele que é isso, assim, 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 ou com o reitor da universidade, e assim, assim, né? Então, vai depender de como você vai utilizar. Não é necessário perguntar ao convidado se ele está muito bem, com a sua família, como é que vai a sua família. Então, nada é necessário. E para finalizar a entrevista, terminar o bom tom, agradecer pela entrevista, né? E, o que mais? Conversei com o senhor fulano de tal, com o reitor daqui da universidade, e ele é assim, 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 e muito obrigado pela sua participação, e até a próxima, tá certo? E aí você vai abordar, mostrar o que ele foi abordado. Aqui tem esse exemplo. Conversei com o senhor fulano de tal, médico oftalmologista, que abordou sobre a cirurgia de catarata. Assinatura externa, para a gente revisar, eu sei que o tempo já está no finalzinho, você está na rua, né? Então menciona. Exemplo, vamos lá. Bruno Rodrigues com informações do São Paulo para o programa Debatendo o Esporte. Então Marcos Vasconcelos, aqui nas ruas do Recife, de Maceió, de Sergipe, da Bahia, de São Paulo, para o programa Bom Dia Brasil, ou Bom Dia São Paulo, Bom Dia Maceió. Você faz essa assinatura, tá certo? A suíte, o que é a suíte, para você relembrar? É quando um assunto já rendeu e você agrega mais coisas a ele. Então, um fato que aconteceu há 15, 20 dias, um mês, e aconteceu um fato novo. Então, você menciona o que aconteceu agora, e lembrando, né, porque nem todo mundo às vezes está por dentro do assunto, você volta a dar detalhes do que aconteceu para que você está mencionando aquele assunto no dia de hoje. Então isso é chamado de suíte, tá certo? É quando um assunto rende o que falar, porque é importante ou se descobriu mais detalhes do que já havia sido informado, aí ele vira uma suíte, tá bom então? Pequenas entrevistas, alguns programas não utilizam material jornalístico, preferem colher as principais notícias e repercutir com especialistas. Então você faz isso com ao vivo ou por telefone, né? Vamos supor, agora tem o escândalo da Petrobras, e aí fulano de tal, como é que está? Um economista, o que é que isso representa para a Petrobras com relação às ações? E esse economista vai dar detalhes do que representa esse escândalo mais novo no Brasil. Todo período tem um escândalo, né? Com relação à Petrobras. Então, tipo de entrevista, noticiosa, opinião, personalidade, grupo ou enquete, coletiva, informativa, interpretativa e emocional, tá certo? Tudo isso aí já passei para você e vou encerrando a minha participação, a minha revisão aqui no Residência e Saúde no curso de Rádio e TV. Qualquer dúvida, tá lá para você o e-mail, radioetv@residenciasaude.com.br. Sou Marcos Vasconcelos, desejando a você aí um excelente curso. Até a próxima. Tchau, tchau. Estourei muito.